Quando você fala acerca de uma dispensação, você está dizendo que Deus, em um determinado momento da história, em um determinado período da história, ele tem uma determinada administração. Ou seja, Deus tem um plano eterno para cumprir com a sua criação. Ou seja, quando Deus começou a história, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele cria com um propósito. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Todas as coisas vieram a existir por causa da tua vontade. Ou seja, nada veio a existir por acaso. Tudo que veio a existir, existe em razão ou mesmo em função da vontade de Deus. Deus tem uma vontade soberana. Então, quando ele criou todas as coisas visando o cumprimento ou alcançar a vontade do seu coração. Então, quando você olha para a Escritura e vai lendo de Gênesis para Apocalipse, o que você observa? Deus caminhando na história. Não a história humana meramente, mas a história da criação como um todo. Você vê Deus caminhando e a cada passo que ele dá, e de período após período, ele vai cumprindo a sua vontade, ele vai executando a sua vontade, ele vai cumprindo a sua vontade. De maneira que ele, sendo Deus, ele poderia fazer toda a sua vontade num estalar de dedos. Não poderia? Deus não tem o poder de realizar o que ele quer na fração de tempo que ele quiser? Ele não precisa dele próprio, do tempo. Mas como as suas criaturas são finitas e são efêmeras, como é o nosso caso, que estamos presos no tempo, então Deus também, ele vai caminhando com o homem no tempo em direção ao cumprimento do seu propósito. Esse é um aspecto fundamental da fé bíblica, né? Da fé cristã, sobretudo. O cristão ele precisa caminhar tendo sempre em vistas a vontade de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia dizem crer em Deus, né? E até creem, de certo modo, mas por falta de orientação e de um conhecimento maior da verdade, elas não entendem que as suas vidas existem para o cumprimento da vontade de Deus. Ora, basta ler Romanos capítulo 8, versículo 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você foi chamado segundo o propósito de Deus. Deus tem uma vontade e Deus tem um propósito. Então agora Deus, ao longo da história, ele então vai cumprindo as etapas do seu plano, até que por fim ele alcance a plenitude daquilo que um dia ele desejou. E qual que é a plenitude? É o que está no capítulo 21 e 22 do Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que não deve ser compreendida como uma cidade literal, uma cidade de ouro. Lembramos que aquela cidade, toda descrita enquanto ouro, pedras preciosas e pérolas, ali é apenas um símbolo do homem criado, do homem caído, porém redimido, justificado, reconciliado, regenerado, transformado, santificado, transformado, conformado e glorificado. Então aquela cidade é uma descrição dos homens redimidos por Deus. E que agora alcançaram o ápice da vontade de Deus. Pessoas conformadas à imagem de Deus. Aquilo que se diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, só se concretiza efetivamente em Apocalipse capítulo 21 e 22. O homem à imagem de Deus, o homem à semelhança de Deus, o homem que enche a terra da plenitude de Deus, não se encontra em Gênesis capítulo 1, senão no final da Escritura. Então, Gênesis capítulo 1, temos apenas um protótipo e, portanto, uma profecia que aponta para tempos vindouros, quando Deus há de alcançar a plenitude do seu propósito. Então,